Estudando Atos capítulo 9, nós estamos vendo que a religião não faz aquilo que ela promete. A religião não faz para as pessoas aquilo que elas procuram. As pessoas procuram a religião ou as religiões por algum desespero da alma, por alguma necessidade da vida, e a religião promete muitas coisas para elas, mas a religião não consegue cumprir aquilo que promete, porque a própria definição de religião é religare, ou seja, a tentativa do homem de se aproximar de Deus, se ligar a Deus, se religar a Deus. Isso não é possível, porque é Deus quem vem até o homem com seu amor, mostrando a única maneira dele se religar, dele se aproximar a Deus, que é através do seu Filho Jesus Cristo, por meio da morte dele. Morte esta que nós relembramos hoje no ato que ele deixou, chamado Ceia do Senhor. E a religião não garante às pessoas que elas estão no caminho certo. A religião também não consegue fazer com que as pessoas sirvam a Deus ou a entidade que essas religiões estão propondo de coração, voluntariamente. As pessoas sempre estão barganhando com as suas divindades, e as pessoas sempre estão tentando fazer tudo certinho conforme a religião indica ou prescreve, para que elas alcancem méritos diante do seu Deus. E a religião, portanto, ela vai cavando num poço sem fundo e só vai enterrando as pessoas cada vez mais, e dificilmente alguém sai de uma religião, uma vez que não apenas um adepto, mas é um fervoroso seguidor daquela religião. Assim foi Saulo de Tarso. No capítulo 9 de Atos nós vemos a conversão dele, não conversão de comportamento. A religião promete isso, e isso ela cumpre mesmo. A religião consegue propor e dar meios e mecanismos para pessoas mudarem seu comportamento, e pessoas mudam o comportamento seguindo uma religião. Mas mudar comportamento não dá salvação para ninguém. O que transforma a vida de alguém para se encontrar com o Senhor é a vida. Então, o relacionamento com Cristo Jesus não transforma comportamentos apenas, mas transforma a vida da pessoa. Porque uma nova vida é colocada dentro daquele que crê em Cristo Jesus. É o Espírito Santo. Aí a pessoa consegue fazer aquilo que Deus quer. E nós estamos aqui a partir do versículo 32 agora, do capítulo 9 de Atos. A religião não opera os sinais poderosos de Deus. Aqui é um tema polêmico, porque as pessoas dizem, mas já tem relatos de várias coisas que aconteceram que a religião, ou as religiões, elas conseguem. Eu vou citar para vocês aqui algumas farsas, tá bom? Tanto no meio espírita, quanto no meio evangélico e no meio católico, tá bom? Então eu falo com certa liberdade, porque eu estou falando dos evangélicos também, né? Mas farsas e mais farsas, para que as pessoas fiquem rodeadas, cercadas de ilusionismo. E as pessoas, através dessas ilusões, elas ficam cada vez mais presas às suas próprias religiões. A religião força sinais, mas Jesus não força nada. Jesus é. Jesus faz. Essa igreja não promete nada, porque essa igreja não consegue fazer nada. Ninguém deve prometer cura para ninguém. Ninguém deve prometer nada, exceto uma mensagem que nós podemos e temos autorização de prometer para as pessoas. Quem crer em Cristo Jesus como seu Salvador terá a vida eterna.
Isso aí você pode prometer para as pessoas. Ah, mas você falou que minha vida ia mudar. Não falei nada. Falei minha vida financeira, material, né? Saúde. Não, nós não prometemos isso. Nós prometemos realmente que sua vida ia transformar. E que você já não vai mais seguir o caminho da morte, mas o caminho da vida eterna. Essa é a promessa que nós fazemos baseado na palavra de Deus. Isso sim é o verdadeiro religare. Aquilo que for ligado no céu será, aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Ou seja, nós temos o poder de perdoar pecados. Mas você precisa entender bem. Quando nós pregamos o Evangelho, junto com essa mensagem já tem o poder de perdoar pecados, caso as pessoas creiam. E o Senhor Jesus falando isso, Ele diz que nós teríamos esse poder de perdoar pecados. E na nossa mensagem também já vai a condenação. E todo seguidor de Jesus tem essa autoridade, o que a palavra de Deus nos ensina. A religião não opera sinais. Quem opera sinais é Cristo Jesus. Deixa eu citar aqui para vocês algumas fraudes. Eu estava tentando lembrar algumas delas, aí eu fui pesquisar para ver o ano dessas coisas, porque os fatos a gente lembra. Alguns aqui que são mais rodados sabem também disso que eu vou falar. Dente de ouro. Dente de ouro surgiu em 1954. Chico Xavier propôs, numa das reuniões espíritas, pessoas vieram e o seu dente foi transformado. Uma pessoa, na verdade, foi com problema de dente, não ao dentista, mas ao Chico Xavier. E ele fez lá o seu trabalho e o dente da pessoa se transformou num dente comum para o dente de ouro. Várias discussões têm sido lançadas entre os próprios espíritas sobre a veracidade disso que aconteceu em 1954. Mas não é interessante que em 1990 os evangélicos imitaram isso? E explodiu isso em várias igrejas evangélicas, prometendo prosperidade para as pessoas. E como sinal da prosperidade, a sua obturação, que todo mundo tem, né? A sua obturação de platina ia se transformar em ouro. Aí era a evidência de que você entrou no caminho da prosperidade e Deus vai te abençoar. Baseado, ninguém fala que é baseado no Chico Xavier, tá? Mas ele foi o precursor no Brasil disso. Mas baseado em Amós, em alguns dos versículos de Amós, talvez capítulo 3, onde Deus promete ao povo de Israel que daria limpeza de dentes. Aí eles falaram, limpeza de dente é o dente de ouro. Limpeza de dente quer dizer, você não vai sujar o seu dente porque não vai ter comida para comer. Era uma palavra de maldição. Então não vai nem ficar fiapo de manga no dente de vocês. O Davi Miranda tinha conhecido, Davi Miranda da Igreja Deus é Amor, estou falando dos evangélicos agora, tá? Dos espíritas, falei do Chico Xavier, depois dos evangélicos que acabaram imitando isso. E o Davi Miranda tem um depósito, ele já não está aqui mais nesse mundo, né? Mas a Igreja Deus é Amor tem depósitos e mais depósitos de cadeira de roda e muletas. Grandes depósitos. E as igrejas também menores têm o seu pequeno depósito e nos cultos eles colocam como uma exposição do poder de Deus. E já foi relatado muito isso também, numa revista de 1997, né? Isto é, as farsas de pessoas que foram até contratadas como atores para essas farsas de cura. O Benny Hinn, em 2007, também curou muitas pessoas, mostrou-se ser farsa. Peter Popoff, isso foi em 1986. Ele sabia dos problemas das pessoas, mas depois foi
desvendado, que ele tinha um ponto e a esposa dele andava no meio das pessoas para saber das fofocas, saber onde doía, qual era o problema, e ela falava e ele sabia. Então as pessoas, você sentado ali, você tem esse problema, imitado em filmes de paródia dos evangélicos também. Os católicos também têm suas farsas, muitas vezes imagens, esculturas de santas têm os seus olhos lacrimejando sangue. Isso teve em São Paulo, em Ribeirão Preto, em 1973, na Itália, em 1995, 2002 em Acapulco, no México, em 2004 na Rússia. Todos eles farsa. Não, alguém injetando ali suco, alguma coisa, tinta vermelha, escorrendo nessas imagens. Farsa. Por que essas farsas? Porque as religiões não operam o poder de Deus, mas elas precisam mostrar que operam o poder de Deus, então elas inventam. Santa, eu não estou falando o nome da santa também, não importa, né? A santa no vidro da estante da sala de casa, sabe aquelas estantes que tinha, ou tem, alguns tem também, que tem vidro, né? E aquele vidro fica com aquela refração de luz, às vezes engordurado, de alguma mancha, e ali forma a imagem. Então, 2009 em Salto, em São Paulo, 2012 em Tapetininga, em São Paulo, 1990 em Clearwater, na Flórida. Isso trouxe até uma grande romaria, pessoas vinham de vários lugares. Então é uma farsa. E às vezes as pessoas realmente viram. É a tal da, anotei aqui, pareidolia. Pareidolia é aquela ilusão de que você vê imagens. Às vezes você olha na estampa do seu guarda-roupa, né? E você começa a formar imagem ali. A gente faz isso olhando para as nuvens, né? Cada vez tem um desenho nas nuvens. E as pessoas veem o que elas quiserem, o que a mente dela imaginar, elas conseguem ver. Falei tudo isso para mostrar que não escapa ninguém, nem católicos, nem espíritas, nem evangélicos, porque aqueles que estão dentro de sistemas religiosos que querem manter os seus adeptos, eles criam mentiras, farsas, para tentar retratar o poder de Deus. Vamos para o nosso texto então. A religião força sinais, mas não Jesus. Versículo 32, nós estamos em Atos 9. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Lida é o nome da cidade. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Então aqui tem um homem numa situação miserável, né, no sentido humano da palavra, e ele estava ali de cama, paralítico. Versículo 34, disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Então não é algo que ele teve que exercer fé, é simplesmente a palavra de Pedro no poder do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos tiveram sinais e os primeiros crentes presenciaram muito claramente esses sinais de cura, de obras do diabo sendo desfeita na cara deles. Eles viram pessoas sendo ressuscitadas como um carimbo, como uma autenticação, como algo explosivo, para que as pessoas vissem, essa mensagem é uma mensagem nova, porque ninguém opera esses sinais. No versículo 35, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Eles ficaram impressionados com aquilo e eles tiveram suas vidas transformadas. Veja, esses sinais não converteram as pessoas, mas o operador dos sinais, Jesus Cristo.
E as pessoas aproximando-se da pessoa de Jesus Cristo foram religadas a Deus. Mas isso não é religião, isso é relacionamento. Elas tiveram relacionamento com Cristo Jesus. A igreja se caracteriza por voluntariedade. Religião não. O relacionamento com Cristo é esse relacionamento puro, em que as pessoas fazem para Deus, mesmo que outros não vejam. E não é assim com a religião. A religião quer mostrar, a religião quer provar. Mas o relacionamento com Cristo Jesus é diferente. Se você conheceu Cristo Jesus, você trabalha para o Senhor de coração. E aí você tem várias maneiras de servir ao Senhor. Desde uma irmã que coloca um pedacinho de papel na mesa da ceia, que está balançando, como dizia outro, balangando. Coloca lá um calço para a mesa ficar boa. Porque ela faz para quem? Para o Senhor. Faz isso para o Senhor. Como aquele rapaz de 20 e tantos anos, John Shaw, que quer alcançar aquela ilha do lado da Índia, dos sentineleses, onde é proibido entrar ali. Eles são o último reduto da terra de selvagens, talvez o último, que são bravos mesmo. E ele faz exercícios, ele se prepara fisicamente, porque ele vai num barco até um certo ponto, depois ele vai nadando, um jovem de 20 e tantos anos, para apresentar Cristo para eles, mas sabendo que talvez ele podia morrer. Ele vai a primeira vez, nada, e uma criança atira uma flecha e fura a Bíblia dele. Não é porque ela errou, é porque eles estavam avisando, vai embora. Ele vai embora, volta, escreve para os pais, isso aí tem diários, isso foi recentemente. E aí ele se despede praticamente dos pais, eu vou voltar lá. E faz a mesma coisa, e aí ele morre. Então, tanto alguém que coloca um calço numa mesa para servir ao Senhor, como alguém que se entrega totalmente para tribos ferozes, para falar de Jesus para aqueles povos. Isso não é religião. Isso é vida. Isso é alguém que entrega a sua vida para o Senhor. E é assim que acontece também com Pedro, com as demais pessoas. Versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Era uma serva do Senhor que servia ao Senhor de coração. E se ela era de Jesus, e ela não fazia boas obras para ganhar salvação, mas porque ela era salva, e ela fazia isso para o Senhor. Ora, versículo 37, ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-no no cenáculo. Cenáculo é igual a um sobrado, é a parte de cima de uma casa, e colocaram ali para velá-la, para louvar a Deus, talvez fazer um culto em gratidão pela vida dela. Versículo 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. A Tabita, a Dorcas, já tinha morrido. Foram chamar Pedro. Não sei se para dar uma palavra de consolo ou para operar algum sinal de Jesus Cristo entre eles. Mas eles foram chamar Pedro. Versículo 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então aquele amor que aquelas amigas tinham por ela,
E queriam falar para Pedro: Pedro, olha o que ela fez, que lindo, ela fazia essas coisas, ela vendia, ela dava para os necessitados, ela era uma pessoa muito querida para nós. Isso tem sido uma coisa que funciona muito bem quando a gente tenta ser companhia para aqueles que perderam seus queridos. É falar o que a pessoa fazia, deixa a pessoa falar. O que ela fazia, quais eram as qualidades, o que vocês admiravam naquela pessoa, e as pessoas começam a falar, chorando, mas com alegria também, e elas vão lembrando, porque é assim que nós lembramos das pessoas que nós amamos, que não estão mais conosco. E elas, aquelas mulheres, se consolavam só com a presença de Pedro, para falar para ele como que Dorcas era uma bênção para todas elas e para aquela comunidade em Jope, naquela cidade. Interessante que o Senhor operou grandemente ali, mas os discípulos não supervalorizaram aquilo. Isso me impressiona também na igreja do começo, né? Ou igreja primitiva. As pessoas não ficavam com aquele alarde, elas sempre valorizavam que Jesus é o Filho de Deus, crucificado, Salvador. Elas valorizavam essa mensagem. Elas não ficavam valorizando as coisas que eram feitas em nome de Jesus. Talvez eles aprenderam a lição, porque uma vez Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para pregar em vários lugares. E quando eles chegaram, eles supervalorizaram aquilo que Deus estava fazendo por intermédio deles. Eles falavam: até os demônios se submetem. E daí? E daí? Isso não está claro que você é luz e que as trevas não suportam a luz? Não é claro que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo? Por que você ficaria tão impressionado por expulsar um demônio de uma pessoa que está atormentada? Por que você ficaria tão impressionado com isso? Começamos a desconfiar que você está dando mais valor a esses atos operados por você do que pela pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a religião, ela tenta exaltar o homem diante de Deus. O que o ser humano faz para Deus, as boas obras que ele pode realizar. Mas eles colocam Deus de fora. Deus é apenas aquele juiz que vai julgar o peso das obras e dos pecados. E aí as pessoas religiosas pensam que as minhas boas obras sejam mais pesadas do que os meus pecados, para que eu seja aceito ou aceita por Deus. Mas os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, eles não se importam com isso. É o poder de Deus, é operado porque Deus é grande. E nós continuamos a nossa vida. E é isso que nós vemos nos próximos versículos. Que esses sinais impressionam os religiosos, aqueles que seguem religião. Mas para os discípulos de Cristo, que não valorizam esses sinais como o fim de tudo, eles continuam sua vida comum. E assim que você deve continuar sua vida. Digamos que você esteja em oração por um assunto e você obtém resposta àquele assunto. É claro, você fica grato por isso, você fica contente, mas você sabe que você tem que continuar sua vida. Que a bênção de ontem, você pode agradecer, mas a bênção de ontem não é para hoje. Hoje você tem outras bênçãos do Senhor. E assim você vai vivendo, de glória em glória, assim que o crente vai vivendo. Não fique encalhado nas bênçãos do passado. Não fique encalhado nos pecados do passado. Seja uma pessoa equilibrada. Viva o dia de hoje para a glória de Deus. E é assim que você precisa fazer. Veja o que acontece aqui em seguida, versículo 40.
Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. O Senhor Jesus Cristo tinha feito isso com uma mocinha também, não é? Talita cumi. Aqui é Tabita cumi, se fosse em aramaico. Dorcas, levanta-te. E ela se levantou e, vendo Pedro, se assentou. Como se fosse algo comum. Mas Pedro era um seguidor de Jesus Cristo. Ele viu Jesus fazer isso algumas vezes. Ele viu o amigo de Jesus, Lázaro, quando ele falou: Lázaro, sai. E Lázaro saiu do túmulo. Ele viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Ele viu Jesus fazer grandes maravilhas. E ele está só reproduzindo aquilo que Jesus Cristo faria se ele estivesse aí, operando os sinais. Enéas já tinha sido curado. Agora Dorcas foi ressuscitada. Meus irmãos, eu não tenho a mínima pretensão, nunca, jamais, de nenhuma campanha de milagres. Eu ia passar muita vergonha. Nós íamos passar muita vergonha. A religião está atrás de provas. Nós não estamos atrás de prova nenhuma. A evidência que Jesus Cristo está conosco está na transformação das nossas vidas. Isso já é a nossa evidência. Celebrar a ceia do Senhor, para mim, já é evidência de que Cristo Jesus está no nosso meio. Porque Ele deu a ordem de celebrar a ceia do Senhor há quase 2000 anos. E hoje os grupos no mundo inteiro estão fazendo isso. Com a mesma simplicidade que eu e você tomamos a ceia do Senhor. No mundo inteiro pessoas estão com a mesma simplicidade fazendo isso. Crendo naquilo que Cristo fez em nossas vidas, a transformação de vidas. Então eu não tenho a mínima pretensão de convencer nenhum religioso. Eu simplesmente digo: Cristo transforma vidas. A religião está muito estressada tentando provar os seus fundamentos. E nós não precisamos tentar provar nenhum fundamento, porque não há outro fundamento que possa ser lançado senão o de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso fundamento. Versículo 41, ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Por que as viúvas? Porque as viúvas que recepcionaram Pedro, mostraram as túnicas, mostraram o que Dorcas fazia, e elas que estavam tão entristecidas e chorando. E ele chama as viúvas e ele apresenta a Tabita, ou a Dorcas, para que elas vejam o poder de Deus. E versículo 42, isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram nos sinais. É assim que está escrito? Muitos creram no Senhor. Tem muita gente crendo em sinais. Tem muita gente crendo na oração. E há pessoas que falam: eu creio na sua oração. Eu creio na oração de vocês. Então você está muito longe daquilo que você precisa crer. Você tem que crer no Senhor. A religião é crer no que o homem pode fazer. Ele pode curar, ele pode orar, ele pode fazer muitas coisas por mim. Mas relacionamento com Cristo não é aquilo que o homem faz, mas aquilo que Cristo fez por nós. E a vida fica tudo normal. Versículo 43. Pedro ficou em Jope por muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Xará dele, não é? Pedro ficou ali naquela cidade vários dias. Esse curtidor não é porque ele curtia muito a vida não, tá?
Curtidor porque ele curtia pele de animais, couro. Era uma casa fedida, era uma casa à beira-mar, até pela higienização daquelas carniças, né? E era um homem que provavelmente preparava o couro para vender, para fazer cinto, bolsa, alforjes, várias coisas, né? Então Pedro teve que ficar ali na casa desse homem, e que é muito curioso, porque era uma casa imunda cerimonialmente falando, porque uma pessoa dessa, certamente em época de Páscoa ele teria muita dificuldade, porque não pode ficar perto de cadáver, né? E esse homem vivia nos cadáveres, de animal, evidente, mas eram cadáveres, era coisa morta. E Pedro está ali, e Pedro vai ter uma grande experiência sobre animais imundos, e Deus vai falar grandemente com ele. Então, meus irmãos, nós temos uma cidade também religiosa, mas que foi transformada. Ela realmente viu que a religião não opera sinais, é só Cristo Jesus. Tanto com Enéas, na cidade de Lida, quanto Dorcas ou Tabita, na cidade de Jope. E com isso nós encerramos o capítulo 9 de Atos, mostrando que o que a religião não faz pelas pessoas. Espero ter sido claro aqui nesse texto, que a religião não garante que você está no caminho certo. Ela não pode dar essa garantia para ninguém. A religião não consegue fazer ninguém trabalhar de coração. Todos os religiosos são interesseiros. Todos os religiosos que esfolam o joelho subindo uma escada, carregam uma cruz de madeira, eles estão pagando uma promessa ou buscando uma promessa, uma cura, alguma coisa. Toda religião que se propõe a fazer trabalhos e orações para depois que alguém morre, é com a intenção de tirar aquela pessoa do lugar que ela está para um lugar melhor. E com a esperança também que quando elas morrerem, alguém faça isso por elas. Religião está sempre presa nela mesma. E a religião não opera os sinais poderosos, porque só Deus que faz isso daí. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós vamos orar. Senhor, obrigado porque o relacionamento com Cristo é muito superior a qualquer religião. E nós queremos agradecer porque não é aquilo que fazemos para Jesus, mas aquilo que Ele fez por nós, morrendo na cruz, derramando seu sangue em favor do pecador. Basta o pecador agora aceitar essa salvação gratuita em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém.